Estou gravando. Ok. Muito boa noite Boa noite. Noite. e parabéns pelo debut do Yamada Sensei. Oh, obrigado. Foi uma surpresa, assim, eu já Foi sabia, assim. eu sabia. Eu- Foi super legal. Obrigado. E então, hoje temos uma grande notícia, finalmente temos o site de inscrição pronta, né? E daqui a pouco a Sandra vai explicar um pouco, né, como é para se inscrever. E no início tínhamos apenas 50 vagas, mas parece que abriram mais vagas, 100 vagas, né? Hoje, né? Agora, né? Então, temos 100 vagas, então podemos recrutar, podemos realmente, assim, tentar abrir a roda, né? E a semana que vem eu vou para a Universidade de Tóquio de Línguas Estrangeiras para ver se os alunos estudiosos de português se interessem, né, nesse curso. E o Yamada Sensei também tem, na sua universidade, tem alunos que estão estudando português, né? Vamos ver. Então, por favor, a Sandra. É que eu tô tão acostumada com o Google Meet, gente, que eu fico perdidinha nesse Zoom aqui. Eu tô procurando a tela aqui para compartilhar, O mas vermelho. quantos de vocês acessaram o link que foi compartilhado lá dentro do grupo? Qual o link especificamente? O link é assim, nós agora temos acesso a plataforma da Universidade de Brasília, que é por onde nós seremos certificados por esse curso que estamos fazendo, que é o curso da Cidadania Global, tá? Para isso, nós precisamos nos inscrever e aí, claro, ao final do curso, a gente pode pedir a emissão ali do certificado. Então, Daisuke Sensei compartilhou no grupo, né? Tá? Compartilhou lá dentro do grupo ou não? O link de inscrição, Ah, não compartilhou, ainda compartilhou não no nosso. compartilhei, não. Ah, Gomenasai, perdão, gente. Então, assim, eu vou compartilhar aqui com vocês, aqui no nosso chat, tá? E aí, vocês deverão se inscrever, né? Eu aconselho para quem é brasileiro, você fazer a sua conta lá no gov.br, tá? O gov.br é uma plataforma, bom, do governo federal, onde ele centralizou várias instituições públicas, né? Então, universidades, até parte de documento, você tem até como ter assinatura digital, tá? Então, é bem interessante. Então, quem tem CPF, é interessante, dá um pouquinho de trabalho de você abrir pelo Gov, mas aí, quando você entrar no link da UNB, ele já vai ele vai te dar essas duas opções, né? De que você acesse ou via gov.br ou você acesse como um estrangeiro, né? Então, quem for estrangeiro, né? Yamada Sensei Noriko-san, zanen nagara, é um pouquinho sai lá, porque tem que pôr um monte de dados, né? Tá? Mas aí, por exemplo, chega na parte do endereço, então a gente vai compartilhar lá dentro do grupo o endereço da própria Universidade de Brasília que nos autorizou, né, da Esqueci para poder utilizar então, porque sem endereço do Brasil não tem como prosseguir com a inscrição, tá? Então, depois a gente passa lá dentro do grupo para vocês fazerem, tá bom? É, fazendo, e aí vou tirar uns tutoriais também, colocar lá dentro. Fazendo, a gente vai ter duas opções de cadastro. Então, tem lá, Cidadania Global, curso introdutório, e Cidadania Global para o ensino médio. Então, podemos nos cadastrar nos dois e temos ali 100 vagas. Uma coisa importante que a gente vai pedir, ele vai pedir lá para você associar. Então, você está ligada a qual instituição?
Nessa partezinha, você colocar ali o beija, tá? Então, pode escrever beija, que aí a coordenação da UNB já vai saber que você faz parte aqui do grupo beija, e aí eles vão ter esse controle, porque são 100 vagas, mas, por exemplo, se todas as pessoas que participam no nosso grupo aqui, nós temos mais de 100 já, né? Tá? Então, para eles só saberem quem é do grupo beija, para que ninguém fique de fora, todos possam participar, tá bom? Outra coisa interessante é que lá também nós temos outros cursos, né? Tem vários outros cursos. Então, quem for curioso, quem for estudioso, quem quiser, assim, de repente, até fazer outros cursos de extensão, eles também estão liberados, né? Então, como o nosso encontro, o foco não são esses outros, a gente não vai debater no nosso encontro esses outros cursos, mas se vocês quiserem, também podem participar dos outros cursos que tem lá. O nosso foco realmente vai ser o que está proposto na nossa ementa, que é a cidadania global, direitos humanos, né, a parte da educação, sexualidade, tá? E outros que são propostos lá dentro da proposta da ementa do Beija, tá certo? Mas vocês podem estar fazendo sem problemas. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Aí eu vou compartilhar então agorinha, enquanto o Sensei, vou compartilhar aqui dentro do grupo do WhatsApp. Então, enquanto o Sensei faz a abertura hoje do nosso capítulo 2, né? Então, hoje a gente tem uma atividade referente ao capítulo 2 que vai permear todo o seu percurso, toda a sua trajetória aqui nesse curso aqui, que a gente está aqui reunido para trabalhar dentro de uma proposta de que você faça, ao final desse curso, um projeto, tá? Então, essa atividade do capítulo 2, ela vai ser muito importante, porque vai ser essa atividade que vai dar esse norte para você já traçar qual vai ser o escopo do projeto que você vai desenvolver, né? Que pode ser um projeto individual, pode ser um projeto coletivo, aí fica ao seu critério como que você vai desenvolver isso daí, tá bom? Então, vou pedir para o Daisuke Sensei fazer a nossa apresentação de hoje e eu vou compartilhando lá dentro do grupo, tá bom? Negai shimasu, Sensei. Então, falando nos 5 porquês, né? Isto é um tipo exercício que dizem que foi criado pelo Toyoda Sakichi, que é o pai do fundador da empresa Toyota, né? Interessante notar que o nome dele não é Toyota. O nome dele, sobrenome dele é Toyoda, né? Foi a família Toyoda que criou a empresa de Toyota, né? E na hora eles acharam mais bonita dizer Toyota. Não sei se vocês notam, porque Toyota, não sei se vocês notam que Toyota para nós japoneses soa um pouco sujo e Toyota soa um pouco mais limpo. Uhum. Porque é por causa de 2 pontos, né? 2 todos os sons que vêm com 2 pontos em japonês, para nós parece um pouco sujo. Tanto que a gente tem uma palavra para sons que vêm sem pontos, que é seion, sons limpos, e as letras que vêm com 2 pontos são chamados dakuon, são sons sujos. Por exemplo, haha é mãe e babá é vó, né? Haha parece mais limpo. E babá parece muito sujo, entende? Então, muitas das vezes essas pequenas diferenças não são notadas por pessoas de outras culturas, né? E antes da reunião, eu estava conversando com a Sandra sobre isso, e a Sandra achou super interessante, por isso eu compartilhei. Então, esse exercício normalmente é utilizado para detectar as raízes mais profundas de problema, né?
Hoje, o nosso texto pede para a gente olhar para dentro de nós para saber por que que a gente quer estudar a questão de cidadania global, né? Então, não é o problema que eles estão querendo que a gente detecte. É, o exercício hoje é para saber da profundeza do nosso interesse, né? Pessoalmente, eu vim fazendo essa pergunta muito em relação à questão de obrigatoriedade de educação das crianças estrangeiras. É, eu já vim falando sobre isso muitas das vezes, para quem me conhece, sabe que esse é um assunto mais importante, na minha vida, né? Até porque eu tenho uma filha que não é da nacionalidade japonesa e ela sofreu 20 anos atrás um momento muito difícil por não ser japonesa e não pude se ingressar em uma chugaku naquela hora, né? E então esse problema vem sendo meu problema muito pessoal, né? Eu notei assim como é difícil ser estrangeiro aqui no Japão, na hora de querer ingressar nossos filhos na escola pública, a gente às vezes encontra esse problema. Esse problema, na verdade, não é universal, porque eu mudei de cidade na hora e em outro município fomos aceitos numa boa, né? Mas eu achei na hora assim, qual estrangeiro que recém-chegado ao Japão, que nem fala o idioma, que nem tem um parente aqui no Japão, consegue manusear esse probleminha aqui no Japão? Porque eu, na hora, quando eu soube, assim, na primeira vez que minha filha correu o risco de não poder se ingressar na escola por ter idade de 15 anos, é, e outros japoneses poderiam se ingressar mesmo tendo 15 anos, no último ano de Chugaku, eu fiquei assim, meus joelhos começaram a tremer, né? Porque eu pensei que por causa da minha vida, meu estilo de vida, meu trabalho, eu acabei prejudicando a educação da minha filha, né? Então, eu realmente, assim, desde então, eu nunca esqueci desse assunto. Então, eu vim perguntando por quê? Por que que estrangeiros não podem ser eh, tratado da mesma forma, com mesmo respeito a direito à educação, né? É engraçado que aqui no Japão a gente usa a palavra de obrigatoriedade de educação, mas a obrigatoriedade é de pais, é de governo, né? Criança apenas goza o seu direito à educação, né? Quem tem obrigatoriedade são pais e o governo local e o governo central, que tem obrigação de colocar as crianças na escola qualquer. E aqui no Japão, esse direito não é garantido, essa obrigatoriedade não é oferecida para estrangeiros. E eu vim perguntando sobre isso. Aí vai indo na profundeza do problema, eu acho que assim, realmente existe uma discriminação. Essa discriminação, no fundo, é, dirigido diretamente à população coreana aqui no Japão, que abriram as escolas coreanas e entraram num sentido uma guerra contra o Ministério de Educação na época, já faz 70 anos, e desde então o governo trata as escolas coreanas como uma espécie de algo estranho no Japão e não oferecendo mesmos direitos e ao mesmo tempo oferecendo essa liberdade de escolher um sistema totalmente diferente. E isso aconteceu na fase logo após a guerra, depois do fim da Guerra Mundial e vim sendo a prática. E quando os brasileiros chegaram aqui no Japão na década de 90, o mesmo aconteceu. E o governo do Japão não tem nenhum problema com as escolas brasileiras no fundo, mas como tem esse sistema estabelecido uma vez, então nunca tiveram coragem de mudar, porque mudança dessa política significava
reconhecimento das escolas coreanas, num sentido. E isso entrou em choque com setores muito conservadores do Japão. E assim, recentemente eu ando conversando sobre essa questão com os políticos e os funcionários do governo, até da imigração, tal, e eles acham que é um assunto muito, muito, muito difícil de mexer. Isso correria, porque uma vez alguém fala algo sobre o direito da escola coreana aqui no Japão, e o direito de existir no Japão, é, vai vir aquele carro com som assim enorme, né? Gritando, é, o que se chama Gaisenshin. Então, esse problema é muito profundo. E todos outros estrangeiros de outras nacionalidades têm que sofrer, e a sociedade japonesa também tem que sofrer com essa segregação, né? A gente não consegue criar uma sociedade unida por causa desse problema. E o problema, a sociedade japonesa virou refém desse problema, né? Então, eu acho super triste. E todo mundo conta para mim o mesmo porquê. Esse é o porquê do fundo. O porquê vai indo na profundeza do problema, do porquê, e a resposta final é assim: se a sociedade japonesa, o povo do Japão não se interessar, ninguém teria coragem de mexer nesse assunto. Como o povo do Japão nem conhece o assunto, nem tem interesse, nem tem opinião, então nenhum político, nenhum oficial do governo possa mexer nessa questão. Então, sugestões para eles é criar essa opinião nacional do povo do Japão, fazer com que o povo do Japão se interesse com a questão do direito à educação das crianças estrangeiras. Então, vamos fazer isso. Então, isso é um grande, grande, grande motivação para mim, por estar fazendo esse curso de cidadania global. Cidadania global não é não é algo do outro lado do mundo, né? Não é algo só sobre a, a, a natureza e outras questões, mas é sobre nosso cotidiano. E eu acho que os brasileiros têm está num lugar muito, muito importante, porque são os brasileiros que ocupam um espaço muito especial para a sociedade japonesa, né? É, vocês são, para nós, vocês são, não sei como fala assim, irmãos, né? Para muitos são primos. Assim, vocês são, temos uma relação muito kármica, muito forte, né? E vocês existem aqui no Japão em grande número, e foram vocês que vieram primeiro, antes dos outros, antes dos vietnamitas, nepaleses, e aqueles outros povos que vieram depois também abriram as escolas deles e são tratados da mesma forma, né? Então, devíamos ter mudado a nossa política na chegada dos brasileiros. E naquela época, nem eu tinha uma noção, muito menos outros. E mesmo as escolas brasileiras não sabiam do porquê no profundo, na profundeza, né? Então, ah, mas hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida, então vamos começar o movimento hoje. É isso. Isso é meu depoimento dos porquês. Obrigada, Daisuke Sensei. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um slidezinho. Deixa eu ver se vocês vão ver a minha tela. Me diz se vocês veem a minha apresentação. Sim. Vocês veem a minha tela com a apresentação? Oi, Sandra, eu tô vendo. Tá vendo? Ferramentas da qualidade 5 porquê. Vocês estão vendo? Sim, sim. Então, vamos lá. Esse daqui, gente, eu peguei lá de um vídeo, né, que eu vou compartilhar lá com vocês também, tá? Desculpa.
Porque, assim, quando a gente pensa no toyotismo, a gente deve lembrar que o toyotismo ele vem lá né, dos modelos de produção. Então a gente vai ter Toyota, vai ter a Ford, né, vai ter o Volvismo, né? Então ele vem desse processo para realmente fazer uma linha de produção, né? Ela funcionar melhor. Então esses 5 porquês ele foi criado, como o Daisuke Sensei falou, pela Toyota. E ele é muito interessante porque, por exemplo, né, ele traz, deixa eu passar aqui. Então, eu não vou falar da onde surgiu, o professor já falou, mas, por exemplo, a gente tem aqui uma questão, tá? Alguém foi lá e de repente a máquina parou. Então, ele foi criado a princípio para resolver os problemas dentro da operação, dentro da fábrica. Mas é uma técnica que pode se usar para várias coisas. Até brinquei com o Sensei, né? Então, a gente tem um problema. Meu marido briga muito comigo. Por quê? Então, não é só para a fábrica os problemas, né, operacionais, mas para tudo. A gente pode estar usando isso para tudo. Então, a gente tem aqui um exemplo. É só para dar o exemplo para a gente poder fazer a nossa atividade, né? Então, a máquina parou. A máquina parou por quê? Então, eu vou trazendo aí várias explicações. Então, primeiro, por quê? Porque o fusível queimou devido a uma sobrecarga. E aí eu faço a pergunta dessa primeira resposta, né? Então, por que que o fusível queimou? Ah, porque o rolamento estava sem lubrificação. Por que que estava sem lubrificação? Porque a bomba não funcionou, né? E por que que a bomba não funcionou? Porque o eixo da bomba estava gasto. E por que que o eixo da bomba estava gasto? Porque ele estava sujo, tinha sujeira. Então aqui, ó, a gente foi fazendo uma pergunta para cada resposta até que a gente chegou na causa raiz. Então o objetivo dos 5 porquês é você encontrar a causa raiz, tá? Então, por que que a máquina parou? Porque a causa foi a manutenção não estava sendo feita na frequência que era necessária. Aí o cronograma também não foi obedecido, aí por esse motivo teve uma sobrecarga que fez com que o fusível queimasse, né? Então, dentro da causa raiz é que a gente encontra um plano de ação. Então, o plano de ação para a causa raiz vai ser colocar um filtro na bomba de lubrificação. Então, assim que a gente consegue encontrar, ops, deixa eu fechar aqui, a gente consegue então encontrar a nossa causa raiz. Então, qual é a proposta agora para todos nós? É que, seguindo lá o que está lá no capítulo 2, que nós encontremos a causa raiz para você estar aqui, né? Qual é o objetivo de você estar aqui dentro desse grupo do Beija fazendo essa reunião coletiva dentro da proposta de estudo que foi da cidadania global, tá? Então, qual é a causa raiz? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai aqui, em alguns minutinhos, cada um, pensar individualmente, colocar os seus 5 porquês até encontrar a sua causa raiz. E a partir da causa raiz, então, a gente traçar esse plano de ação que vai ser, então, o seu projeto final, né? E a gente vai verificar, então, se temos aí pessoas que têm uma causa raiz parecida ou se tem causa raiz em comum. E, de repente, se você tiver pessoas que têm causa raiz em comum, você pode, então, estar aí trabalhando em conjunto dentro desse projeto que você vai trazer no final do nosso curso. Tudo bem? Ficou claro? Certinho? Tá? Então, vamos gastar então aqui alguns minutinhos pensando nessa causa raiz. Yamada-san, Noriko-san, daijoubu? Ok? Mama? Acho que é bom. Daisuke Sensei podia fazer em Nihongo, né? Explicar em Nihongo. Tá mudo, Sensei. Não, Yamada Sensei e Noriko-san entendem melhor que eu. Imagina. Noriko-san, mamate.
Não, vamos então fazer a pesquisa, né? Então tá. Então, alguns minutinhos. São 8h30. 5 minutinhos? Vamos lá? Em grupo. Hum, Pode ser individual primeiro, sensei. A gente Primeiro pode estar preparar. fazendo individual. De 5 a 10 minutinhos. Então, a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui também.
Érica terminou, Érica? Kennedy? É que eu tô vendo cabecinhas assim, eles estão pensando. Vamos, gente. Ai, não. Léa também. Yamada-san, daijoubu. Acho que sim. Acho que sim. Então, quem terminou, dá um joinha. Já. Então, quem tá faltando? Deixa eu ver. Ah, todo mundo. Sandra já terminou. Maria, Yuriko, Amanda. Já? Vamos lá. Bom, o sensei já trouxe a causa raiz dele, né? Então, sensei, vou te colocar na fogueira. Então, se fosse para desenvolver o seu projeto, sensei, que projeto sensei vai desenvolver nesse sentido? Então, como eu disse, né, a comunidade brasileira ocupa um espaço muito especial para nós do Japão. Então, as histórias da vida das pessoas entre brasileiros, né, o que aconteceu nas famílias, é, tem uma força, eu acho, né? E eu gostaria de coletar as histórias e, sei lá, talvez publicar e mostrar para a sociedade o que realmente acontece, é, porque muito bonito, muitas das histórias são muito bonitas e outras histórias são muito tristes, profundamente tristes, e isto tem que ser podem ser compartilhados com a sociedade japonesa e assim, não só para contar das desgraças, né, mas também mostrar como é interessante esse povo, como é interessante o que está acontecendo entre brasileiros aqui no Japão, como isso possivelmente enriquece a nossa vida dos japoneses. Então, queria mostrar isso através das histórias coletadas das pessoas. Isso seria meu projeto. Aqui eu coloquei assim, ó, dos porquês, né? Então, meu primeiro porquê foi porque a pergunta ali que traz no capítulo 2 é assim: por que vocês se interessaram em participar do curso do ESG da Unesco? Né? Essa é a pergunta dos nossos porquês. Então, o meu porquê foi: eu acho importante porque o mundo está intolerante demais, né? Depois, o segundo porquê: porque as pessoas não estão se respeitando mais, né? Depois, elas estão autossuficientes, esqueceram do todo. Penúltimo, por quê? Porque acredito que ter é melhor do que ser. E por último, porque elas precisam. Então, por que que elas acreditam? Porque elas precisam encontrar a sua humanidade, entender que raça só existe uma que é humana. Temos etnias diferentes, mas todos sentem a mesma coisa, choram, sofrem. Então, não é questão de nacionalidade, é uma questão de entender que todos somos humanos, né? E um cidadão global, ele precisa estar preparado para tudo isso. Então, o meu porquê foi nessa linha, tá? Aí eu queria escutar alguns porquês de vocês, né? Aí quem quiser levanta a mãozinha aí aleatoriamente, tá bom? Levanta a mãozinha que a gente vai escutar os porquês de vocês e depois a gente vê, né, se a gente tem aqui porquês em comuns e depois a gente abre aqui a sala para a gente poder conversar entre os porquês comuns, tá bom? Então vamos lá, quem vai ser o primeiro? Ah, vamos lá. Oi, Leia. Olá, Oi. boa noite.
Boa noite. Noite. Eu me interessei por esse estudo, assim, eu penso assim, que embora eu seja imigrante, né, desde o início, que eu cheguei no Japão, que eu cheguei aos 16 anos, pode parecer estranho, mas eu não me sinto imigrante, eu não me sinto aquela coisa que, como muitas pessoas falam, eu sou estrangeira, eu sou gaidinha, eu sou não sei o que lá, as coisas não acontecem no Japão porque eu sou brasileira, e etc e tal. Tem esse discurso. Não que eu não concorde ou discorde, não é isso, mas o que eu queria dizer é que, por exemplo, esse estudo da cidadania global vai muito ah, assim como que eu posso falar, eu acredito que eu sou moradora da cidade. Então, por que que eu acredito que eu sou moradora dessa cidade? Porque eu vivo como todos. E por que eu acho que eu vivo como todos? Porque eu estou participando das atividades, né? E por que eu estou participando das atividades? Porque eu quero estar alinhada às metas de um morador da cidade, um morador do meu bairro. E por que eu queria estar alinhada a essas metas? Porque eu gosto do local onde eu moro, eu gosto do local onde eu estou vivendo e me importo como um membro de um todo. Então, eu não me sinto como uma pessoa que está à margem da sociedade. Eu posso até estar, mas eu queria, dentro do possível, estar alinhada e participando e fazendo as coisas, porque muitos falam, né? Eu estou pagando imposto, então eu quero os meus direitos, né? Mas eu não acredito só nessa parte de direitos e deveres. Eu acho que eu preciso estar integrada no meu bairro primeiro, depois aqui na minha região, na minha cidade, na cidade onde eu trabalho. Então, se eu gosto do local onde eu moro, eu estou querendo me alinhar a eles, estou preocupada com os problemas que a cidade está enfrentando e quero ajudar de alguma forma, eu não posso acreditar que eu sou apenas uma estrangeira que veio de fora. Não, eu sou uma cidadã como vocês. Eu quero ser, como eles falam, o Dilmin, né? O Naji Dilmin, né? Então, por isso eu me interessei por esse curso. Vai muito conforme aquilo que eu acredito, né? Por isso, né? E queria que muitos dos estrangeiros, a minha intenção, o meu objetivo, era que muitos dos estrangeiros possam participar e possam pensar que, não, eu não vim aqui só para. Eu sei que alguns só vieram para passar 1 ano, 2, mas tem gente que já está 30 anos como eu, tem gente que já tem até netos e etc., né, que nem pretende mais voltar para o Brasil. Então, eu queria que participasse, que não vivesse só da casa para o trabalho, não que isso seja ruim, né? Que vivesse só sem conhecer quem são as pessoas do seu bairro, quem são as pessoas que tá próximo a você e às vezes a pessoa não tem muito esse elo, né? Então eu queria que pudesse gostar mais da sua região, né? Como um todo, né? Como membro de um todo, né? Era isso. Obrigada. Obrigada, Leia. Mais alguém quer falar dos seus porquês? O meu é bem diferente, posso falar? Por favor, Renedi. Bem ruim, gente, perdão. É, o meu é bem simplesinho mesmo, né? O porquê, tá? Obter mais conhecimento. O segundo porquê, porque moro há 34 anos aqui, moro no exterior, né? Não vejo muita mudança relacionado a estudantes estrangeiros, tá? E o outro porquê? Porque precisamos lutar por direito das nossas crianças, né? Acabou de falar, e eu tenho um exemplo na família também, né, em relação a isso. E a Constituição japonesa fala da obrigatoriedade mais para os nacionais, não para os estrangeiros, diferente do Brasil, né? Toda criança tem o direito, tem o governo tem a obrigatoriedade, e aqui é diferente, né? Então, eu acho que já passaram, eu estou 34, então é o tempo que já passou, né? Deveriam pensar um pouco mais sobre isso, né? E o outro porquê,
alguns jovens chegam aqui, como no caso que o professor falou, e não tem condições de seguir o seu estudo, né? Isso por que que eu falei sobre isso? Eu vieram 4 sobrinhos meus, já grandes, um já universitário, trancou a matrícula lá, e o outro, a outra estava no Cocô, né? Mas ela estudou na escola brasileira, terminou, e, e eu já tinha avisado que pela idade eu não tinha como, se não tivesse o tio Gacó, né? Eu também não tenho muita informação, mas pedi que fosse atrás. E eles estudaram, eu creio que fizeram aquela prova, né, professor, que tem o direito de entrar no Cocó, né? Porque eles não fizeram o tio Gacó aqui, porque teria que ter o tio Gacó, pelo menos, né? Então, como eles não estudaram aqui, já chegaram, e aí eles fizeram, e eu nem sabia, eles fizeram esse teste e hoje eles estão no Cocó. O menino está com 19, e ela 19 ou 20, não lembro, peraí, 18. A menina acho que tem 18 ou 17. Eles têm uma idade bem próxima. E os dois, graças a Deus, eles entraram estão no Cocó. Ele deve estar com quase 20, eu acredito que 19, né? E a menina com 18, está no Cocó Itiné. Então, isso, eu fiquei muito feliz, né? Porque, assim como eles também queriam muito seguir estudando, mas na escola, queriam estudar na escola japonesa. E eles estudaram e correram atrás e estão caminhando agora, né? Então, muitas coisas, se não correr atrás de uma informação, né? Eu não pude ajudar muito porque eu também não tinha muito conhecimento, mas eu disse que corresse atrás, né, na prefeitura, pedisse. Então eles conseguiram, né? Conseguiram entrar no Coco. É um Coco que tem aqui em Suzuka, que tem bastante estrangeiro. Eu creio que tem um nível, né? Assim, mesmo que não tenha muito conhecimento, eu acho que eles têm essa ajuda, né, para os estrangeiros, e tem bastante estrangeiro nessa escola, mas eu fiquei muito feliz. Eu creio que está na hora, né, de fazer essa mudança, porque muitas vezes os pais vêm com essas crianças já grandes e não tem como essas crianças seguirem o estudo, né, no caso do meu sobrinho, ele queria estudar na escola, aqui na escola japonesa, né, para fazer uma faculdade. Então, esse o meu porquê, gente. Perdão, alonguei um pouco. É importante que, assim, se atenha mesmo à pergunta lá, né? Porque, assim, a pergunta é, por que você se interessou? Né? Percebeu? É porque você se interessou e você vai descobrir o seu porquê, né? O seu porquê e você vai trabalhar em cima dele, tá? Eu vi que você levantou a mão, tá, Casa 4? Eu vi, tá? Eu vi. Então, Boa então, noite a todos. boa noite. Bem, aqui a gente é meio simbiótica, aqui, as duas, né? Então, assim, os nossos porquês acabam sendo muito parecidos, né? Porque a gente vive a mesma realidade. E a gente colocou aqui, respondendo a pergunta, o primeiro porquê é porque simplesmente vivemos numa sociedade multicultural, onde, como o professor Daisuke acabou de explicar, apesar da multiculturalidade atual e tão latente de tantas novas culturas chegando ao Japão, nós não temos o direito da coisa mais básica e simples para o ser humano, que é a educação de qualidade. Então, essa é a questão assim mais, eu acho, mais importante do questionamento, né, de estar justamente por vivermos dentro disso e sabermos como que é tão difícil viver ao mesmo tempo numa sociedade que cresce, né, multiculturalmente, mas vai crescer para que lado? Como, né? O desenvolvimento pessoal que vem da educação ainda não é um direito. Então, esse seria o primeiro porquê. E aí, a gente chega lá, né? Primeiro é a questão multicultural, depois... Isso. Falamos agora, virou moda, né? Tá bom que eu sei, mas ninguém sabe ainda onde vive, o que come, quem são, enfim. Aí nós temos aí o crescimento individual que é necessário para que a gente possa contribuir no coletivo, né? Para que a gente possa ter essa compreensão. E aí, nessa segunda parte, a gente entra no terceiro porquê, que é importante a comunicação, né?
a comunicação para que a gente possa entender toda essa mistura, né? Essa salada mista que está crescendo a sociedade japonesa. Como cidadão global, né, a gente pode passar a comunicação, né, para as pessoas também, né? Através da empatia, né? Porque a gente tem agora uma questão social muito grande, onde o individualismo está muito latente. Hoje mesmo estávamos conversando com outros professores sobre isso, né? A visão dos alunos, né? Eu cheguei ao Japão, vou fazer 32 anos de Japão, e naquele primeiro momento, quando a gente tinha que atender as crianças, era tudo voltado ao Shudan Seikatsu, a vida em conjunto, coletiva, vamos pensar no coletivo, você tem que agir pensando no coletivo. E hoje, até dentro das famílias, a gente nota muitos pais dizendo: olha, meu filho não quer mais sair com a gente, ele preferiu ficar lá, né, no game dele com os amiguinhos de internet que ele nunca viu na vida, mas que ele passa assim uma boa parte da vida dele falando com pessoas que ele desconhece. Né? Então, assim, é muito latente isso nos nossos jovens, é até muito preocupante, porque vínculos, laços estão sendo desfeitos, né? Ainda há pouco a professora Sandra comentou sobre a questão das comunidades. Eu sou muito ativa na minha comunidade, então eu conheço quem mora ao meu lado, eu conheço o vizinho de todo o quarteirão, porque eu sou aquela que passa dando cairambão para todo mundo, né? Participo ativamente das atividades tanto dos idosos quanto dos jovens da minha comunidade. Então, assim, quando eu saio daqui da nossa comunidade para outras cidades, eu fico assim abismada de ver como eu vou para outro planeta, assim, eu me sinto totalmente perdida, né? Porque aqui, por exemplo, ontem mesmo aconteceu, meu vizinho está doente e bateram na porta da minha casa, era a farmácia explicando que entregou o remédio errado para o nosso vizinho, só que foram lá para tentar explicar e resolver o problema e não tinha ninguém em casa, então ficamos nós responsáveis para ir lá depois pedir para que o vizinho entrasse em contato urgente com a farmácia. Então, assim, ainda temos isso na minha comunidade, né? E é uma coisa que nos deixa muito tranquilos, que, né, leva a essa raiz de novo, que isso só se consegue nessa pegada da educação. Então, seriam esses 5 porquês muito importantes para a nossa relação como indivíduos e como grupo. E por último, né, o porquê que a gente gostaria de fazer esse curso, né, essa pós-graduação, porque esse tema de cidadania global, né, poderia ajudar, tipo, assim, a atualizar ou maximizar de forma eficaz as relações internacionais, né, que a gente tem com com os outros Culturas. as outras culturas, isso, a cultura que é o Ibunka, né, que eles falam bastante, né, de forma ética, mas respeitosa, né, sabendo respeitar a cultura do outro, né, então isso é muito interessante também. Bom, é isso. Trazer equidade, né? Equidade, trazer equidade para todos. Ótimo. Longo, né? Perdão. Desculpa, é 2, né, tá bom? Obrigada pela contribuição. Mais alguém? Hoje a gente faz assim, a gente não vai para a sala hoje, tá, Sensei? Porque a gente pode ouvir a todos, porque você vê que cada um trouxe uma visão, né? Cada um está trazendo uma visão diferente. E depois, claro, a gente vai refazer isso com mais tempo e você pode cruzar informações, né? Então, por exemplo, você trouxe lá a questão de por que que lá, eu estou lendo Casa 4 aqui, tá? Por que que a Casa 4 ela tem total integridade dentro da comunidade e a outra pessoa não tem. Então, a gente vai cruzando informações. Porque a casa 4 faz determinadas. Porque essa pessoa está, né, não está integrada. Por que não existe integração? Então, você vai cruzando informações também para buscar outros porquês também. Isso também é interessante estar fazendo, né? Porque aí você vai olhando a questão não no fragmento, pode olhar no todo para você desenvolver o seu projeto, para você desenvolver o seu plano de ação no que você quer trazer, né, como solução, né, que a gente desenvolve um projeto pensando na solução do problema. Então, a ideia não é a gente ficar patinando no problema, porque senão a gente vai ficar mais 30 anos no Japão, né, patinando. Então, a ideia temos um problema. Qual é o problema? Achamos. Qual é a causa desse problema? É isso. Como podemos, então, fazer um plano de ação para que esse problema seja resolvido, tá?
Então, essa é a ideia, né? Quem mais? Então, Sandra, posso falar? Por favor, Yamada-san. Bom, causa raiz, né? Falando nisso, em ordem. Primeiro, eu quero pensar sobre a multiculturalidade, como a Casa 4. E por quê? Porque aumentou e ainda está aumentando o número dos estrangeiros no Japão. E japonês, em geral, não quer se ligar com eles. Eu acredito que esse é o grande problema. Mas por que eles não se ligam? É porque os japoneses pensam que os estrangeiros não fazem parte do Japão. Entende? É, bom, sobre esse tema, ou sobre esse ponto, eu gostaria de parabenizar a Leia, né? Porque ela acha que se considera como membro ou moradora aqui do Japão. Bom, continuando. Mas por que os japoneses pensam que os estrangeiros não fazem parte do Japão? Porque normalmente eles não sabem a contribuição dos estrangeiros para com a sociedade japonesa. Mas por quê? Porque eles não têm nem interesse dos estrangeiros e também ninguém fala sobre como é a contribuição dos estrangeiros. Entende? Bom, recentemente eu comecei a trabalhar com a prefeitura daqui da minha cidade e está aumentando os vietnamitas aqui, né? Então, a prefeitura se interessou a minha proposta. A minha proposta é a seguinte: nossa universidade abriu um curso gratuito para os trabalhadores da fábrica. E a prefeitura se interessou. E a prefeitura chegou a falar com os responsáveis da fábrica. No início, eles mostraram algum certo interesse, mas acabou falando que se abrir o curso para os estrangeiros, então eles perceberão de como a situação deles e pode ser que eles fogem da fábrica deles. Bom, na verdade, não falou assim, de cara, mas acabou falando, dessa forma. Aí fiquei muito triste, mas eu deparei com a realidade, né? A realidade ainda não mudou, ainda continua. É isso. Uhum. Arigato, obrigada pela contribuição, Yamada-san. Acho que Beth tinha levantado a mão. はい、そうです。Obrigada. Bom, desde o início que eu ouvi a Leia, eu compartilho com a mesma posição dela, eu compartilho com a mesma opinião da Casa 4, porque realmente eu sou totalmente integrada e não vejo nenhuma diferença. Mas, assim, o que eu vejo um grande problema, no meu caso, são as crianças com deficiência, falta de atendimento. Mas essa falta de atendimento existe por quê? Porque existe falta de conhecimento. E o que é essa falta de conhecimento? É falta de profissionais, falta de profissionalismo. E tudo, quando nós formos vendo, a raiz mesmo é a falta do conhecimento do idioma japonês, né? Então, o estrangeiro, como Yamada-san falou, realmente precisa aprender o idioma, que a única liberdade que nós temos, o único caminho da liberdade é o idioma. Nós vivemos neste país, como diz a Elia, a Leia e a Casa 4, nós precisamos nos integrar. E para que possamos encontrar uma determinada solução para o caso das crianças estrangeiras, realmente é o idioma, é o conhecimento, para que os pais tenham o conhecimento, para que eles possam buscar realmente os caminhos para o desenvolvimento dessa criança, né? E assim, as escolas também, que existe um desleixo bastante grande, né? Eu vejo tanto nas escolas brasileiras quanto nas escolas japonesas, porque existe um trilho de trem, uma vez que engatilha naquele trilho, não sai mais. Não se vê a possibilidade dessa criança. Ela entrou na educação infantil na escola especial, ela tem de seguir até o fim na escola especial. E não é assim.
Nós mesmo temos, as minhas crianças mesmo, eu tenho exemplo de que nós falamos com os pais, não, essa criança tem condições de desenvolver na escola comum, na sala de suporte, e pode bater o pé, pode brigar, a última palavra será sempre sua. E a criança, uma das meninas nossas hoje, ela deu até entrevista para a Inistiquei o mês passado, de uma exposição de artes que nós fizemos. Hoje já, a professora já teve um discurso totalmente diferente com a mãe dela. O que até então só falava, ela precisa ir para a escola especial. Hoje a professora já falou, ela tem possibilidades, aumentar as possibilidades dela. Mas é o conhecimento, e o conhecimento é tudo, é a liberdade, né? Eu compartilho com com a Leia, com a Casa 4, com a Yamada Sensei, com o Daisuke Sensei, mas eu penso muito nesse caso das crianças da educação especial, das crianças com deficiência, que o caminho é mais árduo ainda que das outras. Seria isso. Obrigada, Beth, por contribuir. Sensei, a gente está nos minutinhos finais e eu acredito assim, que realmente cada um vai ter que fazer esse processo quietinho, sozinho, pensar em várias coisas, né? E trazendo assim um pouquinho do que foi colocado pelo Yamada, né, San e também por todos vocês, essa questão de assim, por que o japonês, por que essa nacionalidade pensa dessa forma? Né? Porque quando a gente entende o porquê a pessoa pensa daquela forma, a gente entende o comportamento. Se a gente não entende o comportamento, a gente cria um choque cultural. E o mundo está se degladiando por choques culturais, religiosos, entre outras coisas, ideológicos, né? Então, por que a sociedade japonesa ela acredita que não necessariamente, não toda, né? Parte dela acredita que não depende dos estrangeiros? Será que não é porque o Japão é um arquipélago e tem o pensamento da ilha, né? Então a gente sempre buscar esse entendimento, né? Porque senão a gente entra na linha do julgamento. Ah, porque brasileiro é assim mesmo, né? Porque indiano é assim mesmo, porque árabe é assim mesmo, né? Então a gente sempre ter essa ideia da gente ter esse ponto crítico, não dessa crítica que estamos acostumados, mas desse porquê, né? Por que ele age dessa forma? Por que ele faz dessa forma? Né? E a gente encontrar essas soluções, né? Então, eu vou passar para o Daisuke Sensei, mas que a gente possa, no decorrer dessa semana, compartilhar lá no grupo quais foram os porquês, então a gente vai dar algumas diretrizes lá dentro, e que vocês já pensem na temática do plano de ação de vocês, né? Então, encontrei o porquê, e agora o plano de ação é como. Entende? Então, encontrei o porquê. Agora é como. Como eu faço isso? Ah, mas não dá porque é o governo japonês. Não. Como que eu, né? Aonde eu posso agir, como eu posso contribuir para isso? Que se estamos aqui em 22 pessoas, cada uma trouxer um plano de ação de contribuição, são 22 planos de ação contribuindo para que essa realidade ela mude, né? Senão a gente vai ficar no porquê, né? Encontramos o problema e vamos ficar falando do problema. E essa ideia desse curso é justamente isso, que nos comportemos como cidadãos globais, não mais locais, não mais com essa mentalidade da ilha, mas que a gente faça como Saramago, saímos da ilha para ver o todo, né? E olhando o todo, encontrar as possíveis soluções que dependem de nós. Bom? お願いします、先生。Como eu disse, né, eu gostaria de coletar as histórias das pessoas e eh, hoje eu acho que foi um bom início, né? Por isso eu gostaria de digitalizar o que foi falado, pelo menos das pessoas que deram depoimento hoje, né? E vou tentar fazer isso, vou procurar um aplicativo para que facilite e eu vou tentar digitalizar, eu vou mandar para vocês quem falaram, né? Os que falaram, por favor, dê uma olhada para corrigir. E
E daí a gente vai abrindo essa roda, a gente vai coletando. Eu gostaria de estar coletando os depoimentos das pessoas, né? E daí, outra coisa, muito bem falado, assim, a gente tem que ter esse diálogo com a sociedade japonesa, com o povo do Japão, né? E os que fizeram curso de UFMT fizeram aquele curso de japanologia. Vocês estudaram a tendência, o índole, todas as questões culturais do povo japonês, né? Aquilo foi muito interessante, mas eu sempre pensei que, ai, que pena que a gente não está compartilhando esse momento com os japoneses, né? Então, seria muito bom se a gente pudesse criar um grupo de troca mútua, né? Eu achei super interessante isso. Então, as- a Sandra vai passar as notícias dos próximos passos. Não vai ter durante a reunião, durante o Golden Week, né? Isso. Então, por favor, Sandra. Tá. Então, o Sensei falou de um grupo, lembrar que a gente tem um grupo lá no Facebook, e de repente a gente pode, né, levar lá para o grupo do Facebook também, compartilhar, então essa proposta também, né, a gente manter essa comunicação nesses, né, nós ficamos 2 semanas sem encontro, então pode estar fazendo isso dentro do grupo do Facebook, tá? Então, os nossos encontros em maio, a primeira semana não temos, que vai ser a parte ali do Golden Week, e como temos 5 semanas, então serão encontros ali na segunda e na quarta semana, tá? Vou compartilhar com vocês, então, a agenda lá dentro, e cada semana a gente trazer, então, um ponto de cada capítulo que a gente está vendo. Você faz a sua inscrição lá pela UNB, só que eles vão liberar a plataforma para nós só dia 30. Né? Então, a gente já faz a inscrição, eles aprovam, a plataforma vai ser liberada dia 30. A vantagem é que quando a gente entrar dia 30, a gente já tem aí capítulo 1, capítulo 2, né? E quem avançou já estudados, então é só um ano passando ali na plataforma, porque isso vai ser importante, né? Esse registro para depois pegar a certificação, tá bom? Tá. Então, é só isso. Então, Obrigada, gente. como foi explicado no início, né, aquele curso é, é aberto para, mesmo para quem não tiver o CPF, mesmo para quem não tiver o endereço no Brasil, né? E então pode estar convidando os seus amigos japoneses também, né? Por favor. Tá certo. Então, obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, é sempre muito bom, a gente aprende muito, né, gente? O curso é muito bom, mas acredito que esse contato aqui que enriquece, né, cada vez mais. Então, obrigada, boa noite, Boa noite. descanso a todos. A gente se vê, então, na segunda semana de maio. Boa noite, Bom, boa noite. obrigada, boa Tchau, noite. bom feriado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Obrigada, Tchau, boa tchau. Tchau, noite. tchau. Isso.